Oi, gente, tivemos nosso probleminha aqui, mas vamos dar continuidade, tá? Eu não sei em que horas que a nossa transmissão caiu, mas eu estava falando que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com qualquer espécie, utilizando ácidos nucleicos, seja ele DNA ou RNA, pouco importa a gente trabalhando com planta, com inseto, com vegetais, né? A nossa abordagem, ela é a mesma para todas as espécies biológicas, tá? Pode passar. Então, para que a gente comece a a formular o nosso pensamento de tudo aquilo que a gente vai ver, eu coloco essa frase que é do Thomas Huxley, que ele fala que a harmonia do todo está escondida em todos os lugares, sob a máscara da diversidade de estrutura. Em todos os lugares, o complexo evolui a partir do simples. Tá? Isso daí ela é uma das premissas para que a gente trabalhe com a questão da evolução. A gente passa, aqueles que defendem a teoria da parcimônia, a gente entende que toda a variabilidade genética que a gente tem, ela é o resultado da evolução de processos que eles são necessários, e a gente sempre começa de algo extremamente simples e a complexidade ela vai buscando a partir do momento que a gente tem todas as nossas questões relacionadas à diversidade genética dos indivíduos e das populações, tá? Então, é uma frase muito, para quem trabalha com a teoria de parcimônia, quem trabalha com filogenia, conhece muito bem esse caminho que a gente escolhe para analisar e fazer a avaliação das nossas populações, tá? Aqui a gente, de uma forma mais direta, entrando no coração da nossa disciplina, prospecção, conservação e uso dos recursos genéticos, essa foto, ela demonstra que todos os ambientes, sejam eles quais forem, a gente vive dentro de uma grande complexidade genética, com diversas espécies coabitando o mesmo espaço. E ali dentro, a gente precisa ter algumas formas que propiciem que essas... Espera aí que Manaus está sem som e imagem. Digita para eles reiniciarem, tá? Porque Manaus eles não tá nos escutando. Tá? Então é problema na rede deles. E vamos só esperar só um pouquinho para ver se Manaus retorna. Eu peço às outras coordenações que elas se pronunciem se está tudo ok, ou é só Manaus que está com problema? Manaus, vocês vão ter que sair e voltar para a sessão, reiniciar. O problema, a rede de vocês deve ter caído, e na hora que ela volta com alguma estabilidade. Pede para se reconectar. Tá? Então, Manaus vai se reconectar, porque pode ter dado alguma falhazinha lá, e eles ficam sem acesso. Manaus retornou? Nós estamos vendo Manaus. É. Testando. Manaus, ok?
Gente, para a gente não prejudicar as outras coordenações, eu vou continuar, porque a aula está sendo gravada, e depois Manaus, ela recupera essa parte em que eles estão desconectados da nossa rede, tá? Então, voltando à nossa figura, essa figura aí é que a gente mostra a diversidade das espécies que a gente tem num único local. E essa diversidade de espécies, elas conseguem, dentro de um mesmo ambiente, conviverem ali dentro, porque elas têm algumas relações que permitem essa convivência biótica dentro do mesmo ambiente, tá? Pode passar. E a gente ainda agora, para um ponto de definições, para que todo mundo fale a mesma língua, é bom que a gente defina o que é realmente o aproveitamento dos recursos genéticos, tá? E nós somos um país mega diverso. Isso quer dizer que nós temos uma condição biológica de uma ampla gama de diversidade de espécies, sejam elas animais, sejam elas vegetais. O que nos coloca numa situação de provedores de biodiversidade para o mundo. Essa biodiversidade que a gente tem no país, na atualidade, ela ainda é muito desconhecida. A gente não sabe e provavelmente nunca saberemos a totalidade da biodiversidade presente, seja na Terra, seja no oceano, seja nas diferentes paisagens ecológicas que o nosso país tem. E uma das grandes situações é o risco que essa biodiversidade, ela fica exposta, principalmente por causa da atividade antrópica do homem dentro dos ambientes naturais, tá? E muita dessa biodiversidade que a gente tem e que a gente já pode estar perdendo, qual é a importância dela? Está justamente na questão relacionada à variabilidade genética das populações e das espécies. Porque quando a gente passa para uma situação de monocultura, de pressão de seleção direcionada a uma única direção, a gente precisa, muitas das vezes, retornar e colocar alguns alelos ali dentro, alguns novos cruzamentos com o que a gente chama de espécies silvestres, que são justamente essas que estão disponíveis na natureza. Então, a perda da biodiversidade é algo extremamente grave e preocupante, principalmente quando eu não sei o que nós temos e o potencial uso daquilo que a gente tem presente nos nossos ambientes ecológicos e que muitas das vezes a gente está perdendo, tá? E a bioprospecção nada mais do que a gente buscar na biodiversidade recursos, sejam moléculas, sejam eles genótipos, que sejam de interesse para que a gente possa fazer um bom uso desses produtos em prol da nossa sociedade, tá? Então, daí que vem a importância da gente conhecer, da gente saber e ter mapeado todos os nossos recursos que a gente está utilizando vindo da nossa biodiversidade. A princípio, todas as formas de vida, independente, seja animal ou vegetal, elas são potenciais doadores de recursos genéticos, tá? Independente do seu papel conhecido ou não na natureza. É muito importante que a gente tenha em mente que tudo aquilo que é considerado como recurso genético, ele está muito direcionado ao interesse antrópico, ao interesse da sociedade. Aquilo que eu posso fazer uso, que está presente na natureza, que eu faço uso em prol de atender às necessidades do ser humano e das sociedades de um modo geral. Então, podem ser algumas espécies que a gente faz uso na alimentação humana, outras espécies que elas são fornecedoras de moléculas com princípios farmacêuticos, outras espécies que elas vão ter alguma inserção direcionada a alguma proteína, alguma enzima que a gente possa estar fazendo uso, transformando em algum produto dentro da indústria. Então, tudo isso que a gente chama de recurso genético é aquilo que o homem se beneficia, que está presente na natureza, tá? Quando a gente está dentro de um ambiente que não sofre a pressão antrópica, a gente tem uma situação de estabilidade genética
muito grande dentro dessas populações. E a gente permite que ocorra essa troca gênica dentro das espécies de uma forma natural, com ausência de pressão de seleção, tá? E isso faz com que a gente comece a ter alguma diversidade de populações a partir do nosso ambiente que essas populações elas estão inseridas. Então, se a gente passa a ter, algum momento, uma barreira geográfica que impeça que uma população ela tenha contato com a outra, essa população ela começa a se diversificar e a gente consegue identificar essa variabilidade, essa diferença entre populações de uma mesma espécie através do uso dos marcadores moleculares. Esses marcadores, muitos deles, nos permitem fazer a construção de como aquela espécie se desenvolveu. Nos permite identificar as espécies que elas são ditas como originais e todas aquelas outras que se derivam dessa população original, tá? Então, partindo agora para o outro lado, aonde você tem regiões, tem áreas com uma atuação antrópica muito forte, muito grande, você passa a ter toda uma situação de populações muito idênticas. Por quê? Porque o homem, de uma maneira geral, ele acaba selecionando caracteres de interesse para ele. Então, isso daí, quando você passa, principalmente, a ter culturas de interesse agrícola e pecuária, a gente vai perder variabilidade genética. Por quê? Porque o homem seleciona animais e plantas dos quais eles tenham características que venham de encontro àquilo que ele necessita daquelas populações, tá? Então, é um uso do recurso genético muito mais direcionado, com uma pressão de seleção exercida, agora não mais por barreiras geográficas, não mais por distanciamento genético das populações, mas pela interferência do homem, tá? O que muitas das vezes a gente deixa em vulnerabilidade alguma das espécies, porque você passa a somente selecionar numa determinada direção e você vai perder características que, teoricamente, no primeiro momento, não são de interesse. Então, você começa a ter a presença de uma pressão de seleção direcionada a um determinado caminho e que vai tirando toda digamos assim, alelos que não são de interesse, mas que, num determinado momento, você não tem mais esse estoque, você deixa a população vulnerável, tá? Então, a base genética da diversidade, ela está em cima do DNA, né, do ácido desoxirribonucleico. Então, o DNA, a gente pode considerar ele como a molécula que traz com ele a história de todas as espécies ali dentro. E o DNA, ele está sofrendo estímulo externo do seu ambiente. Por isso que a gente tem as questões relacionadas às variabilidades genéticas. Um organismo, para que ele sobreviva e se perpetue no ambiente, ele tem que se adaptar. E essa adaptação, ela é feita em cima dessas alterações metabólicas que, em último caso, são determinadas pelas sequências de ácidos nucleicos, tá? Então, a gente tem algumas moléculas de DNA que elas não sofrem praticamente alteração nenhuma do meio ambiente. São genes que a gente chama de genes estruturantes. Esses genes, cada vez mais, eles são de extrema importância porque a gente usa eles como genes balizadores para algumas análises que a gente faz. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente disso daí, porque são genes que eles não estão muito relacionados a funções vitais dos organismos, respiração, produção de determinadas enzimas, né, catálise, metabólise, e eles não diferem. Caso eles venham a ter alguma variabilidade genética nesses genes estruturantes, o que normalmente acontece é que o indivíduo que tem a mutação, ele morre, que é justamente para que a gente não tenha perpetuação de um erro dentro de um sistema metabólico basal para a sobrevivência daquele organismo, tá? Mas, de outra maneira, a gente tem também a influência
do ambiente. E, assim, uma das formas que a gente tem de visualizar, de vislumbrar essa influência do ambiente, é você ver irmãos, gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, que são criados em ambientes separados. Eles têm a mesma informação genética, eles vêm com a mesma carga genética, mas não precisa ser correspondente ao mesmo fenótipo. Fenótipo é tudo aquilo que a gente vê, é a expressão do nosso genótipo. Então, você, dependendo do ambiente em que ele está, a gente vai ter situações de adaptação. Você vai precisar que algumas proteínas se expressem mais, que outras deixem de se expressar, que tenham variabilidades relacionadas à adaptação daquele organismo a um determinado ambiente. Então, como acabei de falar, né, o que é o fenótipo? O fenótipo é tudo aquilo que a gente vê. Então, fica mais fácil, como está aí apresentado, a característica que a gente vê, cor do olho, cor de pele, né, tamanho de boca, tamanho de nariz, mas o fenótipo também está relacionado à expressão de proteínas. Tem algumas proteínas, algumas espécies vegetais ou animais, que elas têm uma síntese maior de proteína que eu consigo quantificar. Isso também é uma expressão fenotípica, tá? E o genótipo é tudo aquilo que a gente tem um conjunto completo das informações do DNA que está presente nos nossos genes, tá? Pode passar. E aí alguns exemplos que a gente tem dentro de uma mesma espécie com a variabilidade genética presente dentro delas, tá? Ali nas figurinhas das ervilhas, a gente vê diferentes variedades de uma mesma espécie de ervilha. Então, elas podem ter formatos de casca diferente, cor de vagem diferente, posição de flores diferentes ali dentro. Ali a gente vê a população humana com todos os seus diferentes fenótipos ali expressos, mas são todos eles da mesma espécie. Borboletas de uma mesma espécie, cada uma com uma característica de padronização de asas, e ali a gente tem os bovinos, como eu trabalho com a parte de produção animal, a gente tem uma única espécie, que é Bostaurus, com diferentes raças, cada uma expressa por um fenótipo diferente. Então, é essa variabilidade que nos permite que a gente faça um uso extremamente racional e econômico daquilo que nos é de interesse. Se eu não tenho variabilidade genética, eu não consigo abarcar todas as possibilidades de utilização daqueles organismos em prol da sociedade. Tá? Então, dentro de uma mesma espécie, observam-se muitas diferenças entre os indivíduos. E por que isso acontece, né? Acontece porque você tem ali dentro de um mesmo gene, algumas variâncias entre eles, dentro de um mesmo cromossoma. Então, a gente começa a entrar na figura dos alelos, tá? O homem é uma espécie de ploide. Então, cada cromossomo, ele tem 2 alelos ali dentro, e esses alelos, eles são responsáveis pela variabilidade genética, eles trazem as informações ali dentro. E os marcadores moleculares trabalham justamente com os alelos. Também com os alelos ali dentro, que a gente vai ver uma série de tipos de marcadores moleculares. E o que são esses alelos? Os alelos nada mais são de que uma nova versão daquele gene. Tá? Eles trazem consigo uma informação, e conforme eles se combinam em homozigose ou em heterozigose, a gente tem a expressão de um fenótipo. Tá? E esses alelos, eles podem trazer modificações muito simples, muito pequenas, que não fazem interferência nenhum dentro das rotas metabólicas daquele organismo, ou eles podem vir com algumas alterações que elas são fatais à sobrevivência daquela espécie. Tá? Então, é muito normal que a gente tenha
algumas doenças que elas são alelo específicas, tá? Já falei da questão de nós sermos organismos diploides e a nossa variabilidade que a gente vê, tanto nos humanos, nos mamíferos de uma forma geral e nas espécies vegetais, está muito relacionado à combinação alélica dentro dessas espécies. Pode passar. Tá? Então, as versões dos mesmos genes, quando a gente seleciona, elas podem existir tanto o gene que a gente chama de selvagem, que é o gene não mutado, como o gene mutante, que é o que a gente vai ver que está sendo carregado por um alelo que está sofrendo algum tipo de pressão de seleção, tá? Então, a variabilidade de todas essas formas genotípicas que a gente observa dentro das espécies, a gente chama de variabilidade genética. Então, mais uma vez, o exemplo dos bovinos, a gente tem os bovinos chamados taurinos, né, que eles têm toda uma conformação genotípica, fenotípica muito clara, e que a gente vê que pode nos saltar aos olhos, para mim, dividir quem é taurino e quem é zebuíno, quem é Bos taurus taurus e Bos taurus índicos. A gente pode estar relacionado à presença e ausência de cupim. Indianos têm cupim e taurinos não tem cupim. Então, a gente já bate o olho, a gente já vê, e isso está relacionado à variabilidade genética dentro de Bos taurus, tá? Próximo. Então, eu sei que grande parte das pessoas não trabalha com a biologia molecular e tem assim uma série de mistificação em cima do que são as ferramentas moleculares. Ferramentas moleculares são ferramentas extremamente úteis e elas, ao contrário do que muita gente pensa, são muito simples da gente utilizar, principalmente quando você conhece os fundamentos da técnica. Então, de uma maneira assim genérica, para que fique mais claro para aqueles que não trabalham com a parte de biologia molecular, ela nada mais é do que a gente utilizar partes importantes relacionadas à genética das populações com a parte de bioquímica das espécies. A gente consegue visualizar essas modificações bioquímicas a partir de algumas abordagens genéticas das populações, tá? Resumidamente. Pode passar. Tá? Esse daí é um livro que eu gosto bastante, eu aconselho que todo mundo que tem oportunidade lê, se chama O Gene Egoísta, e essa daí é uma das definições que eu acho que são mais interessantes relacionadas à pergunta do que é um gene, né? Eles estão em você e em mim, eles nos criam, nosso corpo e nossa mente, e a sua preservação é o motivo maior da nossa existência. Eles atendem pelo nome de genes, e nós somos suas máquinas de sobrevivência. Os genes, eles passam de geração em geração. E há uma teoria que fala que a gente só sobrevive para perpetuar os genes, eles nos dominam, né? O que tem uma certa relevância e é verdadeiro, porque cada indivíduo ele tem uma codificação gênica única, a não ser os univitelinos, mas que também estão sujeitos ao ambiente que eles estão inseridos, né? Mas o gene a gente vive justamente para que esses genes permaneçam dentro do ambiente, tá? Pode passar. Então, só de maneira muito rápida e muito simples, para que a gente entenda como é que é o fluxo da informação gênica. Tá? A gente tem todo o nosso DNA, que é aquela sopa de letrinhas que a gente vê. Esses DNAs, eles estão organizados de forma a que a gente forme algumas palavras. A união dessas palavras formam frases. A união dessas frases formarão capítulos. E por aí vai até onde a gente vem com a codificação da nossa informação genética. E para que a gente tenha todo esse fluxo de informação, ela vai se traduzir na forma de proteínas. Todos os organismos são formados de proteínas. E toda a codificação proteica, ela está escondida dentro do seu código genético de DNA, tá? Pode passar.
Aqui a gente chama do dogma da biologia molecular. Esse dogma, ele já foi alterado, mas a gente continua com essa, né, para ficar simples para todo mundo, que é como se passa a perpetuação das informações genéticas. Então, a gente tem todas as nossas informações codificadas do DNA. A gente tem uma molécula que é o RNA, que ele tem a capacidade de fazer traduções dessas sequências de DNA e transformá-las em proteína. Então, a partir da proteína, eu consigo saber qual é o meu DNA. Eu consigo voltar na minha informação, tá? Então, esse daí é o fluxo que a gente tem. Então, quando eu olho uma proteína, eu consigo retornar a minha sequência gênica única que deu origem àquela proteína. Tá? Pode voltar? Pode. Então, de uma forma assim, aqui muito simples, a gente vê a primeira figura ali, o DNA dupla fita, trazendo os seus códons ali dentro. Quando na parte que está escrito da transcrição, é a hora em que a gente a gente transforma o DNA em RNA, a gente troca uma base adenina por uracila, isso já me sinaliza que eu estou frente a uma molécula de RNA, e essas moléculas, com esses códigos transformados, permitem que a gente faça a síntese proteica, tá? De uma maneira muito simplória, a gente não vai entrar em detalhes em relação a isso daí, mas é assim que funciona e é isso que me permite ter os meus marcadores moleculares, que eu consigo fazer a diferenciação de indivíduos e de populações, principalmente. Tá? Então, novamente, a gente voltando à questão, que a informação genética está toda ela contida nos nossos ácidos nucleicos, primariamente na molécula de DNA, pode passar, e a gente vai entender um pouquinho da constituição toda da informação gênica, tá? Então, o gene propriamente dito é tudo aquilo que está funcional dentro do nosso organismo e que permitem que a gente tenha todo o metabolismo direcionado à sobrevivência do indivíduo, das populações e das espécies, tá? Proteínas, elas não conseguem fazer cópias de si mesmas, tá? As proteínas, elas precisam serem estimuladas para se produzir. E esse estímulo proteico, ele é um dos marcadores moleculares que a gente mais vem utilizando na atualidade. Então, um indivíduo, uma planta, sobre determinada pressão de seleção, ela começa a fazer algumas sínteses proteicas diferenciadas, que nada mais são do que mutações dentro do seu genótipo que permitem que novas proteínas ou novas conformações proteicas sejam sintetizadas frente a uma determinada situação, tá? Então, o código de DNA, ele é composto pelos seus constituintes básicos, que são adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando que no RNA a gente troca a adenina pela uracila, tá? E os nucleotídeos, eles são aqueles formadores das minhas palavras. A gente lê os nucleotídeos em tríades, que são os nossos códons. E esses códons, eles vão fazer a síntese das proteínas. Então, essa é o fluxo da informação gênica. Pode passar. Tá? Então, também de forma muito rápida, porque eu acho que boa parte das pessoas dominam a questão do que é a reação em cadeia da polimerase, é a gente fazer toda aquela síntese que ocorre no organismo, todo o tempo que esse organismo está vindo de multiplicação celular, ela está vinculada a uma reação que tem uma enzima chamada DNA polimerase. Ela permite a multiplicação de todos os ácidos nucleicos, tá? A gente pega isso daí, que é uma situação in vivo, e a gente traz para a situação in vitro, dentro do laboratório, através da reação em cadeia da polimerase, tá? Pode passar.
Então, não vou me deter muito a isso daqui, mas é a reação em cadeia da polimerase que nos permitiu, neste momento, o uso cada vez maior dos ácidos nucleicos. A gente também tem uma outra abordagem que é pelo uso de proteínas, mas a gente vai ter informações muito mais precisas, com muito mais robustez, a gente vindo das nossas informações via ácidos nucleicos, tá? E a reação a reação em cadeia da polimerase, ela ocorre dentro do equipamento, que é um termociclador, em que a gente vai desenhar uma reação tendo um alvo molecular muito específico, e a partir dos ciclos que a gente está fazendo de PCR, a gente aumenta a quantidade da nossa sequência alvo ali dentro. E isso vai nos permitir que a gente identifique algo que primariamente, nós nunca veríamos, que é o DNA, tá? Então, é uma reação que ela tem esses passos, tá? Hoje em dia, com o advento do real-time, do termociclador real-time, a gente exclui um passo. Não é que ele não ocorra, a gente não insere estes 3 passos, somente 2, mas que é o da desnaturação, que é a abertura da dupla fita. O anelamento é onde que uma sequência específica, que ela vai em cima do nosso alvo molecular de interesse, ela faz o anelamento para que você tenha somente a amplificação específica dessa sequência, e a extensão, que é a hora em que vem a DNA polimerase, ela consegue colocar os nucleotídeos de forma a que nós tenhamos a formação dos nossos amplicons de interesse. Pode passar. Tá? Então, só para aqueles que não conhecem como funciona a reação de PCR, a gente tem, num primeiro ciclo, a gente faz a formação de uma única molécula de interesse, que é a hora que a gente abre a fita toda do DNA molde, ali dentro, ele vai, a partir dos primers específicos, achar as regiões de interesse que serão amplificadas, e aí a gente vai fazer a extensão com os demais nucleotídeos, tá? Então, é assim que funciona, de uma maneira bem simples, tá? Pode passar. E, ao final de um ciclo de uma reação com 30 ciclos, a gente tem aproximadamente, eu acho que é 1 quadrilhão, 73 trilhões de cópias daquela molécula, tá? Então, a reação de PCR, ela nos permite que a gente tenha uma massa de DNA que se torne visível, detectável, seja pelo uso da eletroforese, e agora, mais recentemente, pelo uso da detecção a laser dessas moléculas por fluoróforos, tá? Pode passar. Outro método que é muito utilizado nessa nossa abordagem de identificação e uso dos nossos recursos naturais é o sequenciamento do DNA. Também não vou entrar em detalhes, porque, né, é algo que é um pouco mais complicado, mas de uma forma bem simples, né, ele foi descoberto por Sanger, tá? E ele é um método que ele utiliza tanto desóxido ribonucleicos normais, como de desóxido nucleotídeos ali dentro. E como é que acontece essa síntese que me permite fazer a leitura das bases que compõem aquela molécula de DNA. Pode passar. Tá? Isso daí é um método antigo, como a técnica foi descrita inicialmente, aonde a gente fazia várias reações de PCR para cada uma das bases ali dentro, e eu usava um desóxido nucleotídeo modificado, que ele tinha uma hidroxila na porção 3' ali dentro. E quando a gente fazia a incorporação desse desóxido nucleotídeo, parava a síntese da fita de DNA, tá? Pode passar.
Então, a gente precisava de um DNA molde, da DNA polimerase e das nossas DNTPs. Cada uma dessas vai entrar dentro de um poço do nosso gel. Pode passar. Então, como a gente não tinha nenhuma outra forma da gente ter que fazer a leitura dessas bases, se usava um dióxido nucleotídeo marcado, que ele interrompia essa síntese. Então, a gente conseguiria ver, a partir dessas amplificações ali, qual era a sequência de desóxidos nucleotídeo que compunha aquela minha sequência-alvo de interesse que eu estava sequenciando. Pode passar. E quando houve uma modificação da técnica que permitiu que a técnica fosse otimizada, porque lembrando que isso era feito à mão, tá? Um gel com milhões de produtos de amplificação e você ia anotando todas aquelas sequências que eram produzidas. Então, a partir do momento que eu uso diferentes fluoróforos, cada um para um tipo de desóxido nucleotídeo, eu consigo fazer uma leitura mais fácil, mais precisa e otimização com o uso de computadores que facilitam e muito a escala de geração de sequências nucleotídicas, tá? Pode passar. Então, agora, com o uso desses nucleotídeos marcados, a gente consegue, através das cores, que é uma leitura por eletroferograma, a gente consegue fazer as sequências que a gente está querendo, as sequências alvos que a gente quer identificar, tá? Pode passar. Então, aqui é o sequenciamento do modelo original, onde para cada base, de cada dinucleotídeo, a gente fazia 4 reações de PCR, tá? E depois a gente fazia uma eletroforese, que ela era corada com gel de poliacrilamida corado com prata, e uma leitura muito ruim, mas era uma leitura, o início, que permitiu que a gente avançasse dentro do sequenciamento, tá? Pode passar. Aqui é só um exemplo de um gel, onde a gente pega uma parte desse gel e faz a nossa leitura, e a gente, lembrando que as sequências mais leves, elas sempre estão no final do gel, e as mais pesadas, mais altas, pelo princípio da eletroforese, tá? Então, por muito tempo, a gente fez a leitura dessa forma que a gente está vendo aí nessa figura, tá bom? Pode passar. E o modelo de sequenciamento que a gente tem hoje na atualidade, não vou falar do sequenciamento de nova geração, porque a gente está muito focado agora no uso dos marcadores moleculares e a gente ainda usa muito Sanger para marcadores moleculares. A gente tem a forma de nucleotídeos marcados, em que a gente consegue fazer de forma muito mais fácil e com o uso de equipamento de um leitor óptico a laser, a gente consegue fazer a leitura das sequências de DNA, tá? Mas o princípio é mesmo, uma reação como se fosse uma PCR em sentido único, e o uso de eletroforese para separação dos fragmentos com os nucleotídeos marcados, que nos possibilita a leitura. Pode passar. Tá? E aí, é o que a gente tem, que é o que sai, é a saída do nosso equipamento, é um eletroferograma, onde, pelo uso das cores, a gente consegue identificar a base que compõe aquela nossa sequência nucleotídica. Pode passar. Tá? Então, a gente volta àquela questão inicial, que as enzimas, elas são proteínas e, de acordo com uma pressão do ambiente, de alguma alteração, uma pressão de seleção, a gente tem a síntese dessas proteínas, que elas são formadas por aminoácidos e que, em último caso, elas são sequências de DNA, que elas estão de uma determinada sequência, que elas traduzidas vão dar origem àquela proteína, tá? Então, podemos saber uma sequência
das proteínas, tanto a partir dos aminoácidos que a compõem, assim como dos nucleotídeos que estão ali formados dentro dos códons, que nos permitem que a gente faça a leitura do nosso DNA, tá bom? Pode passar. Então, agora a gente vai entrar nos marcadores moleculares propriamente ditos. E é importante que eu tenha gasto essa metade da aula para dar essa noção básica de biologia molecular, para que vocês entendam como que a gente produz os marcadores moleculares, que são todos eles fundamentados naquilo que a gente viu, na reação em cadeia da polimerase e também no uso de algumas abordagens por sequenciamento, tá bom? Pode passar. Então, a genética molecular aplicada aos programas de conservação e uso dos recursos genéticos nos permite que a gente identifique tudo aquilo que não é de interesse dentro da população ou dentro daquelas espécies que a gente tem, que a gente considera como recursos genéticos de interesse para a sociedade, tá? Então, elas aliam tanto a parte de genética quanto a biologia molecular, e a gente traz a situação toda, que é o nosso marcador molecular, que são as diferenças que a gente tem nas sequências genotípicas que aparecem nos nossos fenótipos. Então, a gente tenta identificar essas diferenças daquilo que a gente vê a nível de ácidos nucleicos, tá? Pode passar. A vantagem do uso dos marcadores, tá? A gente tem um número praticamente ilimitado de polimorfismos genéticos e a gente pode usar esses polimorfismos como marcadores individuais e de populações. Aí, a identificação direta do genótipo sem a influência do ambiente, eu consigo isolar essa influência do ambiente sobre o meu genótipo, e a possibilidade de detecção em qualquer estágio de desenvolvimento do organismo. Pode ser no estágio embrionário, pode ser no adulto, pode ser em qualquer parte do organismo, eu consigo ter acesso a essa informação. E uma possibilidade de gerar uma quantidade grande de informação genética por locus, no caso de marcadores codominantes, onde eu consigo enxergar homozigoto, consigo segregar homozigotos de heterozigotos, tá? Pode marcar. Então, aqui são alguns tipos de marcadores que a gente tem. O primeiro lá é o A, são as isoenzimas. Aqui é como se fosse uma evoluções dos marcadores moleculares que a gente trabalhou, tá? Então, a gente tem as isoenzimas no A, o RAPD no B, o RFLP no C, microsatélites, AFLP, mini-satélites, CAPs e CAS. Não, SSP, que são os STIPs, tá? E ali, uma importante vantagem de todos esses marcadores, em relação ao primeiro que foi utilizado, os da isoenzima, é porque o DNA ele é muito mais estável do que uma enzima. O DNA, uma enzima, ela se degrada muito rapidamente. A vida útil dela, para ser usada, para que a gente tenha ela guardada para uso posteriores, é muito menor do que o de uma molécula de DNA, tá? Então, por isso que cada vez mais todos os marcadores fundamentados em DNA são cada vez mais utilizados, tá? Pode passar. Tá? Então, as principais técnicas da genética molecular, a gente tem uma série de abordagens, diferentes marcadores moleculares que a gente pode utilizar. Mas qual é o que eu uso? Como é que eu faço a escolha do marcador molecular que mais vai trazer respostas aos meus estudos? Primeiro, eu tenho que saber qual é o objetivo, o que eu quero com este marcador molecular. A outra coisa é, eu tenho a infraestrutura necessária para fazer o estudo que eu quero fazer? Eu tenho recurso financeiro suficiente? Algumas abordagens de marcadores moleculares são bem mais caras do que outras, tá? Eu tenho recursos humanos treinados, é um limitante muito grande, a gente ter as pessoas que estão aptas
a trabalharem com esses marcadores moleculares, tá? E qual é o conhecimento que eu tenho sobre a minha espécie estudada, tá? Então, dependendo, quanto mais sequências que a gente tiver disponíveis da nossa espécie, maior e melhor uso de marcadores moleculares a gente faz. Pode passar? Tá? As isoenzimas foi aquela que a gente começaram a ser trabalhadas, tá? Ela leva em consideração as isoformas, que uma enzima pode ter diferentes formas. E essas formas, elas são determinadas, talvez, pelo ambiente que determinam a existência dessas diferentes formas ali dentro, tá? Então, é muito utilizado em estudos de dispersão de espécies, análises filogenéticas. Análises filogenéticas, para quem não tem familiaridade com o termo, é a gente estudar qual espécie deriva de quem, qual é o organismo, a espécie primária que faz com que outros indivíduos, outras espécies tenham origem a partir dela, tá? Dentro dos melhoramentos de planta, identificação de variedades, seleção de caracteres agronômicos, introgressão gênica e avaliação de germoplasma, tá? São alguns usos que a gente pode fazer das isoenzimas. Pode passar. Então, só para que a gente tenha a exemplificação, ali dentro, a figura 1, se eu não me engano, é um gel de amido de limão-cravo, em que eu consigo ver nos diferentes indivíduos formas diferentes da isoenzima. Então, por eles terem essas diferentes formas, me permitem que eu tenha um marcador molecular. Na figura 4, embaixo, a mesma coisa, tá? Eu consigo ver que vários indivíduos têm o mesmo perfil isoenzimático, mas eu identifico que o indivíduo 8 e 10, eles têm uma característica diferente dos demais, que é justamente a variabilidade que está associada a esse padrão isoenzimático. Pode passar. Tá? Vantagens do uso da isoenzima. Geralmente fornece informações genéticas para diversas aplicações, possui um número limitado, vários lotes isoenzimáticos podem ser analisados de forma rápida e acessível. Alelos isoenzimáticos são codominantes, isto é, genótipos heterozigotos e homozigotos são facilmente identificáveis e permite identificar com facilidade parâmetros como frequência genotípica e alélica, e que nos possibilita fazer o cálculo dos coeficientes de diversidade genética, tá? As desvantagens. Uso somente em análises genéticas que não necessitam de um grande número de amostras, baixo nível de detecção de polimorfismos, modificação por traduções enzimáticas, a gente pode ter várias conformações de uma mesma enzima, polimorfismos enzimáticos que ocorrem em respostas às condições ambientais, então eu não tenho diferenças relacionadas à sequência DNA, é simplesmente uma resposta ao ambiente em que aqueles indivíduos estão, e as diferenças em atividades isoenzimáticas associadas a diferentes fases do desenvolvimento. Indivíduos jovens podem ter uma isoenzima sendo codificada de uma forma diferente, e quando você vai comparar dentro com indivíduos adultos, você tem um outro perfil, que também não quer dizer que a gente tenha alterações a nível de genoma, tá? Vamos passar? RAPD foi uma técnica amplamente utilizada, principalmente na primeira parte da década de 90, a técnica se chama Random Amplify Polymorphic DNA, e é uma técnica que ele usa primers muito curtinhos para que a gente faça a identificação de variabilidade genética em populações, tá? Ele é uma técnica que cada vez mais ela entra em desuso, porque ela tem um problema seríssimo que se chama repetibilidade. Se eu não tenho repetibilidade, eu não tenho uma técnica que me dê a segurança necessária para fazer as afirmações que a gente faz, principalmente quando a gente está analisando populações, tá?
E a gente pode, a partir de marcadores moleculares, do sequenciamento de marcadores moleculares, a gente desenhar primers específicos para aquelas sequências que são do meu interesse, tá? Mas é uma técnica que ela está em desuso. Pode passar. Aqui é um exemplo de um gel de RAPD, tá? Esse gel eu fiz, da minha tese de doutorado, eu fiz um estudo de populações, e ali dentro a gente consegue separar as populações, porque cada uma tem um perfil genotípico diferente, tá? Então, a utilização desses marcadores moleculares me permitiu separar 5 populações, aí no caso de mosca do chifre, a partir do seu fingerprint. Cada um delas tem um perfil genotípico diferente, tá? Isso aí é um gel virtual, não é um gel de agarose, mas a conformação do gel de agarose é idêntica a isso daí, tá? Pode passar. As vantagens. Muito simples, muito rápido de ser feito, obtenção de pelo menos 2 vezes mais rápida que a técnica de RFLP, que a gente vai falar daqui para frente, não utiliza sondas, então não tem radioatividade, é uma técnica bem segura, tá? Necessita de uma quantidade mínima de DNA, sendo que esse DNA, a quantidade tem que ser mínima, mas ele tem que ser de excelente qualidade, porque eu preciso de um DNA muito íntegro que me permita que esses primers muito curtinhos, eles consigam identificar várias regiões do genoma, então tem que ser um DNA muito íntegro, tá? E gera uma grande quantidade, apresenta uma grande quantidade de polimorfismos relacionados às populações. Desvantagem, baixo conteúdo de informação genética, esse é o marcador dominante, então eu só não consigo ver se você tem alguma heterozigose ali associada, tá? Porque somente um alelo é detectado, a baixíssima repetibilidade interlaboratorial, isso para mim o maior problema do RAPD, tá? Desconhecimento da base genética daquelas bandas, a gente não sabe a origem, a gente vai precisar passar por um segundo momento, fazer o sequenciamento para identificar, e a gente não consegue ver a presença dos heterozigotos, tá? Pode passar. Tá? Principais usos desses marcadores RAPD, como eu falei, fazer o fingerprint, né? De indivíduos, variedades ou populações, a gente consegue ter um estudo muito relacionado à diversidade e à estrutura gênica das populações naturais, comparada com aquelas populações que estão em melhoramento e em bancos de germoplasma, estabelecimento de relacionamentos filogenéticos e construções de mapas gênicos de ampla cobertura, tá? Pode passar. Agora a gente entra no RFLP. O RFLP, ele é um marcador mais refinado, muito mais refinado que o RAPD, tá? E ele é um marcador de fragmentos de comprimento. Então, eu tenho uma sequência genotípica que eu, através do uso de enzimas de restrição, eu consigo identificar o genótipo desse indivíduo, se ele é heterozigoto, se ele é homozigoto, e eu consigo, através justamente dessa técnica que ela usa enzimas de restrição, tá? Pode passar. E o AFLP, ele é muito parecido com a questão do RFLP, e ele tem um marcador dominante, que a gente considera na ausência da presença, e também utiliza as enzimas de restrição, tá? E é uma amplificação muito mais seletiva dos nossos fragmentos de DNA, tá? Pode passar. Aqui é só um esquema, né? A gente pega o nosso DNA, faz a extração do nosso DNA, seja ele a fonte que for, a gente vai fazer uma amplificação dentro da nossa sequência-alvo que a gente está analisando, e a gente parte para uma segunda reação após a PCR, utilizando as enzimas de restrição, que elas vão clivar essa grande molécula, esse grande fragmento de DNA em áreas específicas e que nos permite identificar as variedades presentes
daquele genótipo, tá? Então, aqui na primeira figura abaixo, aqui, a gente consegue identificar os diferentes genótipos relacionados a uma mesma população. Então, ali eu tenho 2 indivíduos genotipicamente iguais, e eu tenho um terceiro que ele tem um perfil genotípico diferente, onde a gente vê que uma banda mais alta ali, ela está presente somente dentro desse indivíduo, porque esse indivíduo, provavelmente, ele não teve o DNA clivado dentro desse fragmento de DNA, tá? Isso daí a gente usa, a esquematização de uma técnica chamada salt and blot, aonde a gente pega esse perfil genotípico e a gente imprime isso daí. Uma técnica difícil, poucas pessoas, ainda é bastante utilizada, mas cada vez mais ela vai ser menos utilizada porque a gente vem tendo outras técnicas que vêm substituindo o RFLP, tá? Pode passar. Aqui é mais um exemplo, né, de um gel RFLP, em que ele me dá os padrões genotípicos dos diferentes indivíduos, tá? Então, ali eu consigo ver uma banda A1, em que ela está presente nos indivíduos 3, 5, 6, 7, 8 e 9, e uma banda A2 que ela só está presente nos indivíduos 1, 2 e 4. Então, isso me permite segregar as populações e os indivíduos dentro de uma população em relação à presença desse polimorfismo, tá? E no FLP, a mesma coisa, só que ali a gente está vendo, tá bem menorzinho, mas são perfis genotípicos diferentes, cada um relacionado à presença de um sítio de restrição específico, tá? Pode passar. Então, aqui, a distinção da técnica, né, gente, com mais detalhe, a gente consegue ver que, pelo uso da enzima de restrição, eu tenho uma banda, que a gente chama a nossa banda nativa, que no gel de agarose aqui embaixo, ela tem 366 pares de base. Como é que eu vou fazer a diferenciação dos meus indivíduos? Eu utilizo a enzima de restrição e ela faz um corte nessa sequência, e a gente tem a separação de 2 bandas, tá? Uma de 215 e a outra de 151 pares de base, né? Lembrando que a minha banda nativa, ela tem 366, então 215 com 151, 366, e ali eu consigo identificar indivíduos homozigotos e heterozigotos, tá? Pode passar. Então, já falei um pouco da base genética dessas enzimas de restrições, elas reconhecem sítios específicos e a gente utiliza esses sítios para identificar os nossos genes de interesse, tá? Elas fazem cortes com 4 a 8 pares de base até de diferença e a gente consegue separar esses genótipos, tá? Pode passar. A questão dos microsatélites são sequências de DNA muito pequenininhas que elas estão ao redor de algumas sequências maiores do DNA, tá? Eles são chamados de simples sequential repeats, são marcadores conhecidos como marcadores SSRs, e conforme a gente tem um perfil de amplificação de microsatélites, eu também consigo fazer a separação das minhas populações e das minhas variedades, tá? Pode passar. Aqui a gente tem um exemplo de um gel de microsatélite, onde a gente tem uma sequência core, tá? Que é aquela sequência maior em preto, e as sequências microsatélites que estão flanqueando a minha sequência core. Então, a partir da presença dessas sequências, eu consigo fazer todo um perfil genotípico de diferenciação dessas populações, tá? É o que a gente vê nesse primeiro gel, ali diferente, está todo mundo com a mesma sequência core amplificada e, ao entorno dela, diferentes perfis de amplificação dos meus microsatélites, tá? E a gente vai ver de forma muito clara no outro, tá? A minha sequência core presente e depois a minha sequência de microsatélite, aonde eu vejo as minhas bandas menorzinhas sendo amplificadas, tá? Pode passar.
a amplificação agora em eletroferogramas de uma situação de microsatélite, né, que às vezes a gente, pela utilização do eletroferograma, a gente aumenta a acuidade de detecção quando a gente faz o sequenciamento. Então, a figura B nada mais é do que os pontos de sequenciamento do que a gente está vendo na figura A, tá? Pode passar. E os principais usos dos microsatélites, e eu acho que o que mais é utilizado está relacionado ao QTL, que é Quantitative Traits Lock, tá? E ao mais, Market Assist Seleção, eles nos permitem marcar as nossas populações de interesse em cima de genes que são de interesse. Por eles terem uma ampla distribuição do genoma, eu consigo fazer mapas de QTL muito precisos, tá? E uma associação de sequências expressas com alto grau de polimorfismos, tá? Esses marcadores microsatélites nos permitem fazer um acesso muito grande sobre a variabilidade da genética das populações, tá? Pode passar. E os SNPs são mutações de ponto único, single nucleotídeo polimorfismos, e aonde a grande importância desses SNPs está muito relacionado à codificação de algumas enzimas de interesse. Então, às vezes, eu tenho uma variabilidade, uma mutação de ponto único, em que eu deixo de ter uma enzima sendo transcrita e passo a ter outra. Então, esse é o grande uso dos SNPs dentro das populações e também como marcadores que a gente pode estar utilizando para construir mapas de variabilidade genética nas populações, tá? Pode passar. Aqui a gente identifica os SNPs por sequenciamento, tá? E a gente consegue ali, a gente tá marcado alguns pontos de variabilidade ali dentro, de ponto único, onde a gente tem, essa sendo mais específica, que é a minha mutação de interesse, na posição 2134 do genoma, eu vou ter a substituição de uma timina, que é o meu gene selvagem, por uma adenina, que é a minha população mutante. Então, essa é uma mutação que permite que a gente tenha como resposta fenotípica um fenótipo resistente a pesticidas piretroides em populações de carrapato. Tá? Então, isso é um exemplo de um SNP, e a gente vem buscando, eu trabalho muito com a busca de SNPs, para que a gente trabalhe com a parte de resistência a pesticidas. A gente tem uma variabilidade muito alta relacionada à síntese proteica via mutações de ponto único. Pode passar. Aqui é somente uma das abordagens que eu consigo enxergar essas mutações de ponto único, é a gente desenhar uma reação de PCR que se chama PASA, PCR Amplification of Specific Alleles. O que eu faço? Eu faço o desenho de um primer que contém a minha sequência selvagem, a não mutada, e eu desenho um outro primer em que eu tenho a minha sequência mutada. Então, eu faço a reação de PCR e, a partir disso, eu consigo identificar e genotipar os meus indivíduos, tá? Heterozigoto, eu consigo observar os homozigotos e os heterozigotos, sendo os homozigotos resistentes e susceptíveis. Pode passar. Tá? Aqui é um gel de PASA, né? Em que eu consigo estar fazendo a genotipagem das minhas populações. Normalmente, a gente vai usar uma sequência controle para a gente que nos fornece a informação que a nossa reação de PCR ela está funcionando, é essa banda mais leve que a gente vê aqui no gel, que está presente em todas as amostras, no caso aí é o GAPDH, e eu consigo estar vendo a presença das minhas populações mutantes, que são as minhas populações consideradas como R, tá? O S são as susceptíveis e selvagens, e o R são as minhas populações, são os meus indivíduos mutados, tá? Pode passar. Tá? E agora, ultimamente, a gente vem trabalhando com o advento do real-time, a gente agora vem com a expressão gênica
como forma de serem marcadores moleculares de sequências de interesse, tá? Então, se eu quero identificar, por exemplo, uma proteína que é do meu interesse, quem tem essa proteína e o quanto esse genótipo é superior ao outro, eu posso fazer uma reação de expressão gênica para identificar isso daí, tá? Pode passar. Então, assim, qual é a potencialidade do uso do real-time? Infinita. O real-time, ele vem com é uma ferramenta extremamente poderosa, é uma ferramenta muito útil, só que ela tem que ser muito bem trabalhada, tá, gente? Mas é uma ferramenta que é uma técnica que nos permite vários usos para a gente estar trabalhando com a identificação de genótipos, tá? Principalmente genótipos de interesse. Pode passar? Aí, normalmente, a gente vem de uma situação, principalmente no caso da expressão gênica, em que eu estou usando os princípios do dogma da biologia molecular. DNA, que utiliza uma molécula de RNA para fazer a transcrição, para que me dá uma proteína. Então, a gente vai conseguir ver, principalmente em genes que têm influência do ambiente, em que o ambiente ele interfere na expressão desses genes, a abordagem pela expressão gênica, por RT-PCR, é uma abordagem que nos traz informações extremamente úteis. Pode passar. Tá? E quando eu tenho uma abordagem quantitativa, me permite saber quantas cópias daqueles genes estão presentes na minha amostra, tá? Quando eu quero fazer essa abordagem quantitativa, tanto na quantitativa quanto na qualitativa, eu tenho que ter uma normalização muito boa dos meus genes, tá? Que me permite enxergar o quanto de RNA mensageiro está ali presente para fazer a transcrição do meu DNA em proteína. Pode passar. Aí é um exemplo de normatização que a gente tem, em que eu preciso saber como está sendo expresso, como é o perfil de RNA mensageiro que está presente na minha reação, que é o que eu detecto, tá? Pode passar. E aí, através de um outro artifício da técnica, que é a construção da curva de Melton, eu consigo separar os meus genes de interesse dentro da minha reação. Então, a partir dessa abordagem que eu estou usando, CyberGreen, que eu não consigo ter um multiplex, eu utilizando as curvas de Melton, eu consigo separar, fazer um multiplex usando o Cyber, porque eu tenho várias curvas ali presentes e eu consigo identificar quais são os genes ali dentro, tá? Porque eles têm diferentes temperaturas de reação. Pode passar. Tá? Só aqui a abordagem que a gente tem da expressão gênica, aonde eu consigo ver o quanto esse gene está sendo expresso nas minhas diferentes populações e identificá-las, tá? De forma muito clara e forma muito precisa. Pode passar. E uma abordagem qualitativa que ela vai em relação à genotipagem desses indivíduos. Eu passo a enxergar, em vez de fazer o PASA, eu faço a abordagem utilizando sondas que a gente chama de Tachman, e que eu consigo, através de fluorescência, cores diferentes dessas sondas, separar os meus indivíduos homozigotos e heterozigotos, tá? Pode passar. E era isso, tá? Eu não entrei em detalhes sobre nada, o meu intuito era só apresentar algumas ferramentas moleculares que a gente pode estar utilizando para que a gente faça o melhor uso possível e a gente tenha o máximo de conhecimento sobre os nossos recursos genéticos relacionados à nossa biodiversidade, tá? Agradeço a todos, espero não ter corrido muito, porque eu não quis passar do nosso horário combinado, tá? E eu estou à disposição para as perguntas, tá? Muito obrigada. Vou começar aqui pelo pessoal do museu. Alguma pergunta? Eu reconheço que quem não trabalha, quem não tem muita familiaridade com os mecanismos moleculares, dá
meio que um impacto muito grande até a gente organizar os nossos conhecimentos de como a gente possa fazer uso daí. Mas eu asseguro a todos vocês que o bicho não é tão feio quanto parece. São abordagens muito interessantes, e a partir do momento que a gente domina a técnica, não tem nada de difícil de ser feito, é só uma abordagem extremamente cuidadosa, uma outra forma da gente enxergar os nossos recursos genéticos, tá? Com informações extremamente precisas e de altíssima qualidade, tá? Bom dia a todos. A minha curiosidade é saber o quanto essa variabilidade genética eu posso considerar que eu vou ter um tipo a mais daquela espécie. Não sei se estou conseguindo ser clara. Eu acho que a sua pergunta é: quanto de variabilidade genética me permite identificar as variantes de uma mesma espécie, né? A gente pode fazer muitos estudos relacionados à origem genética daquela espécie, ou daquela população, porque na maioria das vezes, é o que acontece, a gente tem acesso a uma pequena amostra daquela espécie, que é a nossa população, que são as nossas amostras de trabalho ali dentro. Então, quando você começa a trabalhar com várias populações daquela mesma espécie, às vezes eu posso ter uma única mutação que já me permite fazer a diferenciação dessas espécies, tá? E isso, não sei com que você trabalha, mas é muito importante quando a gente está fazendo a coleta das espécies selvagens e comparando ela com as espécies domesticadas. Eu consigo identificar os genes que estão sendo mais expressos, diferenciando aquilo dali e correlacionar com alguns aspectos de produção que são do meu interesse, tá? Não sei se será isso. Olha, estão falando que não tem pergunta, que está todo mundo com fome. Será que é isso? Tá? Mas, assim, reflitam. Eu sei que foi muita informação, num tempo curtíssimo, e eu tentei ser o mais breve possível, eu tentei não ser específica em nada, só para que vocês enxerguem um outro uso que vocês podem estar fazendo em cima das amostras que você tem, tá bom? Eu vou finalizar, tá? E qualquer coisa, tem meu e-mail aí, vocês estão à disposição. Ah, tem uma aqui, pode falar. Então, o Acre está me perguntando, é uma técnica muito cara? Depende. A PCR já foi uma técnica muito cara, e hoje em dia é uma técnica extremamente acessível. Agora, conforme a gente vai caminhando, por exemplo, para um estudo de expressão gênica, a técnica ela vai ficando mais cara. Mas uma coisa que é muito importante, quanto mais gente fizer uso da técnica, mais barata ela fica. E as informações que ela traz para a gente, essas não têm preços. Então, assim, eu trabalho com biologia molecular há muitos anos e a cada dia que passa, a gente consegue refinar mais as nossas respostas frente aos questionamentos que a gente tem das nossas espécies que a gente trabalha, tá bom? Então, gente, muito obrigada, meu e-mail está aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Tchau.